Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor lá no livro de Ruth. Agora você pensou, onde está Ruth? Né? Onde está Ruth? Onde ela está na sua Bíblia? Ela está na sua Bíblia, meu irmão. Ela é um pouco mais difícil de achar, aliás, esse livro é um pouco mais difícil de achar porque ele é muito curto. Temos somente 4 capítulos, mas ele vem logo depois do livro de Juízes, lá no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, aí vai indo. Aí logo aparece Ruth na sua Bíblia. Ruth, livro de Ruth. Particularmente, falando em meu nome, eu gosto muito da história de Ruth, né? É uma história que de fato ela me lembra, ela de fato é quase um manual de instruções sobre relacionamentos humanos, principalmente relacionamentos familiares, meus amigos, né? Então nós vamos ver aqui a respeito de uma história. Quem sabe você já ouviu falar da história de Ruth, talvez ela lhe é familiar, talvez você não sabe o que aconteceu com essa mulher. É uma história muito legal. Eu gosto muito desse livro, né? E esse livro começou já há algum tempo falar e ministrar o meu coração quando o Wesley viajou e ele trouxe um livro de uma das igrejas em que ele passou, que a pastora escreveu sobre essa história. Ela descreveu, ela tornou essa história como uma história muito viva e real, né? Num livro muito interessante. Eu li o livro, eu gostei demais a respeito do que ela mencionou sobre essa história, e eu fui muito ministrada. E além disso, essa semana eu vi assim Deus cuidando. Eu li de novo a respeito, é bem rápido de ler, meus irmãos. Eu li a história de Ruth no ônibus, vindo para casa, é muito rápido de ler, né? Eu estava sentada no ônibus, eu li a história, reli a história de Ruth novamente, lá no ônibus. Então, é uma história que você pode folhear, ler ela, e você pensa, nossa, que incrível. Parece que tudo começou muito mal, a história de Ruth, mas ela terminou muito bem, né? Por causa do Senhor. Então, eu gostaria de ler o capítulo 1, a partir do versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto esta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo, elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes,
cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Deus. E a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E usa a minha vida, Deus, como um canal de bênção nessa noite, para tocar, Deus, para ministrar os corações, Deus, da tua igreja, do teu povo. O teu povo está aqui, não saiu de casa à toa, Pai, porque nós cremos que o teu Espírito Santo fala conosco. E por isso nessa noite, fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode colocar para mim, Jéssica? Ai, meu marido. Um novo homem. Então seja bem-vindo, pastor Wesley. Obrigado. Então, de certa forma, ó, já fiquei vermelha. Que vez. Vocês conseguem ver o que está escrito aqui? Pequenas mudanças, grandes transformações. Em nome de Jesus, isso vai acontecer na sua casa, na sua vida. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Hoje de manhã, enquanto eu estava preparando, terminando de preparar a palavra, eu comecei a chorar, já estava com vontade de ligar para todo mundo vir para a igreja, para o culto dessa noite, porque essa palavra é muito poderosa, Então eu me empolguei, conversei com Deus, orei, eu falei: Deus, que essa palavra gere de fato transformação na minha vida primeiro, Eu prego para mim também, eu vivo na minha casa, Tenho as minhas dificuldades. Então, eu desejo que isso alcance o seu coração também. Em nome de Jesus, esteja aberto àquilo que Deus vai falar com você através dessa preciosa palavra. E, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês de que não existem famílias sem problemas, Aqui nós temos um relato, continuando a história, nós vamos perceber tantas coisas acontecendo. Você nasceu numa família. Talvez você pensou: eu poderia ter nascido em outra casa, em outra família. Mas não, o Senhor fez com que você nascesse ali, naquele lugar, com um propósito claro, Então não existem, queridos, famílias sem problemas. Famílias nós temos, dificuldades temos em todos os lugares. Então, talvez não é só você que enfrenta, talvez você ache que você é a pessoa que acha que não tem solução para o seu problema. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos dá respaldo de que Ele usa pessoas simples, acontecimentos comuns, como os seus, como os meus, para alcançar os grandes propósitos dEle. Em nome de Jesus, Ele tem grandes propósitos para a tua vida. Amém? Então, quando eu fui estudar a vida desse homem chamado Elimeleque, aqui na Bíblia, esse homem, particularmente falando, eu só li coisas de forma geral. As pessoas, os estudiosos não falam muito bem desse homem, Talvez você tenha uma Bíblia de estudo e a primeira coisa que diz aí que Elimeleque e Noemi deixaram a terra e eles já perderam a proteção de Deus.
né? Então, quando estuda-se, quando você vai ler, né, tentar entender um pouco quem é esse homem, de forma geral, as pessoas não falam muito bem dele. E aí a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, se um dia alguém estudasse a minha vida, o que será que as pessoas iam saber a respeito de mim? Né? Será que iam ter coisas boas a falar de mim, de você, por exemplo? Né? Se você fosse fazer a sua autobiografia, o que você falaria a respeito de você? De forma geral, são coisas boas ou coisas não tão boas? Ou como você se vê? É bom? Você escreveria coisas boas? A sua história é uma boa história? Vai dar quantas páginas esse livro? Né? Então, quando eu fui ler Elimeleque, mas eu pensei, Deus, esse homem também tem coisa boa. Né? Ele não, de sobremodo, assim, de forma geral, não é só coisa ruim que ele fez. Né? Por quê? Porque Elimeleque, ele era do povo de Judá, do povo de Deus. Né? Mas, enfim, vamos voltar aqui, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então, ele também teve boas atitudes, ele teve alguns princípios que na vida dele são princípios que nós podemos aprender com esse homem também, né? E aí, quando nós vamos lá para o primeiro versículo, a palavra de Deus diz que nos dias em que julgavam os juízes, Ruth vem logo depois do livro de Juízes, né? A Bíblia fala que houve fome na terra, né? E fome, queridos, eu não sei se é algo que você já viveu. Graças a Deus, eu nunca passei fome na minha vida. Nunca, graças a Deus. Não passei por essa experiência, mas já ouvi pessoas que me disseram que passaram fome, né? Passar fome, queridos, não é algo muito agradável. Se você já passou fome, você sabe o que isso de fato significa. Porém, hoje em dia, no país em que nós vivemos, principalmente na cidade de Curitiba em que nós vivemos, talvez você vê algumas pessoas necessitadas, nós vemos sim, né? Mas é algo um pouco distante da nossa realidade. Então, passar fome é algo que não nos atinge de forma tão direta. Até porque a gente tem o quilo do amor, né, irmãos? Né? Glória a Deus. Né? Mas eu falo no sentido de que fome é algo talvez um pouco distante, uma realidade não próxima de nós. Porém, queridos, existe uma fome em que as pessoas passam muito perto de nós. E essa é algo que assola muitas famílias. Não é a fome de comida, queridos. É a fome, falta de amor. Falta, queridos, de atenção. Falta de cuidado. Falta de uma percepção da nossa parte em ver o nosso próximo com outros olhos. Né? É uma fome que não é essa fome de dizer, a minha barriga está doendo de fome. Né? Eu estou passando fome, alguma necessidade física, mas é algo além daquilo que nós podemos ver. Né? Então, queridos, o nosso mundo ao nosso redor por vezes grita e diz pra gente, eu estou passando fome, me dá atenção, eu preciso de um abraço teu, eu preciso que você senta comigo, me escute um pouco. Né? E às vezes, queridos, você tem uma família bem estruturada, né? E às vezes você não consegue perceber que os seus, tão perto de você, estão passando fome, que eles vão buscar fora a comida, infelizmente, né? Então isso é algo que nós precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Na fome que as pessoas passam, que a gente abra os nossos olhos, veja, né, com atenção aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Vamos prestar atenção, né, a respeito disso, que de fato o mundo, de forma geral, enfrenta essa grande crise, né, e é uma crise que bate na sua porta também, infelizmente, né. Aí, queridos, a palavra de Deus diz que a fome chega até a casa de Elimeleque, né, e aí nós vemos aqui que Elimeleque, a partir disso, né, desse contexto, dessa fome chegando, assolando a cidade até onde ele está, ele decide então mudar, sair da cidade onde ele está e ir para uma cidade chamada Moabe.
né? Diz a palavra do Senhor aqui. E uma das coisas que, se você for ver, logo depois de Belém de Judá, qual é o verbo que está escrito na sua Bíblia? Qual é? Saiu. Saiu, é isso? Tem mais algum aí? Em todas está escrito saiu, partiu, saiu, é isso? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? É? Então tá bom. Saiu, exatamente. Elimelec pegou a Noemi e os seus 2 filhos e foram, né, eles saíram da cidade onde eles estavam e foram então para Moabe. Moisés, queridos, ele escreveu coisas muito duras a respeito dessa cidade, né, desse povo. Por quê? Olha só, e Moisés lá em Gênesis 19, 36 até 37, ele fala de que o povo de Deus não deveria se relacionar com os moabitas, porque essa nação era uma nação pagã, né, que teve início com um relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais velha, né? Então, esse povo de Moabe era um povo inimigo do povo de Deus. Moisés já tinha alertado a respeito disso, né? Porém, Elimelec decidiu sair. Aquilo que eu falei para vocês antes, Elimelec era do povo de Deus, do povo de Judá, de um povo muito seletivo, queridos, de um povo que deveria ser um povo santo, dar testemunho, né? E aí Elimelec decidiu sair. Queridos, quando eu olho para Elimelec, eu penso, foi um homem corajoso. Foi um homem corajoso. Ele saiu da onde ele estava. E quando eu penso em sair, quase que me parece que sair é igual a mudança. Sair da onde você está é igual a mudança, queridos. E mudança, eu não sei, você já mudou? Dá trabalho? Dá. Queridos, eu estou fazendo reforma lá em casa, só reformar e tá dentro da casa, no mesmo ambiente, já é muito difícil. Mas mudar, a gente precisa de muito empenho para mudança, arrumar as coisas, pensar para onde eu vou, como vai ser a minha nova casa, colocar tudo em cima da Kombi. Meu Deus, eu me mudei com várias Kombis nessa cidade, né? Na época de seminário, eu ia de Kombi para lá, eu ia de Kombi para cá, e essa mudança quebrava os meus móveis, né? Você compra um armário novo, muda a primeira vez, ele ainda tá bom. Nosso armário lá em casa está pregado, ele não sai mais daquele lugar, porque depois de tantas mudanças, né, as coisas vão começando a ficar diferentes, tomam novas formas, né? Eu não sei se você é um apaixonado por mudanças, eu não, queridos, né? Mas mudar, queridos, não é nada fácil, né? Mudar, aqui Elimelec, ele tinha que largar o povo dele, ele tinha que largar a cultura dele, ele tinha que largar os costumes que ele tinha, né? E aí, ele foi para uma nova cidade. Quando a gente é desafiado a mudar, quando você sai da sua casa, mudança não é fácil, né? Mudança é algo que nos tira da nossa zona de conforto, né? E ela nos coloca, eu achei muito legal isso. Mudar faz você sair de uma área de conforto, principalmente se você pensa que você estava na casa dos seus pais, tudo muito bem confortável, tudo muito bem passado, a sua roupa limpinha, colocada em cima da sua cama. Aí você muda e mora sozinho, e aí a vida acontece, queridos. Aí vira um caos, né? Não sei se isso acontece, já aconteceu, mas comigo aconteceu. A gente sente saudades do cheiro do amaciante que a mãe usava. É uma loucura, né? A mudança, ela gera isso. Então, ela nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca numa área de conflito. Conflito com a gente, conflito com o próximo, conflito com a gente mesmo,
né? É tanta coisa que acontece, muda tudo, mudam os amigos, mudam os vizinhos, né? Tudo precisa ser recomeçado. Então, aqui, queridos, aqui o que está em jogo na família de Elimeleque é o futuro dessa família. Elimeleque pensa, vamos morrer de fome ou nós vamos sair daqui. Vamos sair. Pra gente vai ser melhor. Então ele de fato resolve mudar. E aí, eu penso que mudanças, quando a gente envolve famílias, ele tinha esposa, ele tinha filhos. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: não existe sucesso nenhum nessa terra que vale o fracasso da nossa família. Amém? Amém. Você deveria falar mais alto. Amém. Amém. Não existe, queridos. De repente você recebe propostas tentadoras. De repente você pensa, eu vou pagar o preço, eu quero muito. Mas você sabe se essa é de fato a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, né? Em termos daquilo que nós temos falado e ensinado aqui, o Senhor em primeiro lugar, a nossa família em segundo, o ministério, aquilo que Deus tem para você em terceiro. Né? Então, família tem que estar no centro do teu coração. Amém? Né? Junto, né? Com o Senhor. Amém? Ele no centro. Né? Mas mudar, queridos, nos gera grandes confusões, né? Grandes conflitos. Então, não é agradável mudar. E aqui, quando eu falo de que a gente vai conversar nessa noite a respeito de mudanças, eu não estou falando de grandes mudanças. Eu estou falando de pequenas mudanças que geram de fato grandes transformações. São pequenas coisas que nós precisamos aprender, né? Que valem a pena, que terão resultado. Amém? Amém. E mudar. Olha, foram muitas as vezes em que eu liguei para minha discipuladora e falava, eu tenho isso, eu não consigo vencer isso, ai meu Deus, e agora? De novo eu tropecei nessa área. E ela sempre falava, não, Daiane, comece em você, mude você primeiro. Queridos, vocês já ouviram isso? Eu tenho certeza que alguém já falou alguma vez na sua vida de que você deveria mudar. Não falou? Se não falou para você, né, seja bem-vindo ao mundo real. Daí, queridos, você já pode ser arrebatado para a glória. Se você não tem problema e não precisa de mudança, né? Mas os relacionamentos, por isso eu disse, família é um negócio difícil. É ali que você vai exercer o papel de perdão, de mansidão, de domínio próprio, né? É ali dentro da sua casa que a coisa acontece, meu amado, minha amada. Então, aí você já escutou, você precisa mudar. Não, você nunca ouviu isso? Já, né? Eu já me falaram isso. Você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. E aí as pessoas, elas falam pra gente que nós precisamos mudar. E mudança, querido, não é fácil. De fato, não é fácil. Não é moleza. Não é fácil mudar. Eu não estou falando de grandes coisas, volto a falar. São pequenas coisas que vão gerar grandes transformações no seu lar, com seu esposo, com seus amigos, nos seus relacionamentos. Amém? Amém. Aí você pensa assim, eu nasci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Né? Às vezes a gente é teimoso, queridos. A gente pensa, não, eu nasci assim, meu pai me ensinou assim, você assim até o final da minha vida. Sei lá, não sei, você nunca foi teimoso, glória a Deus, eu já fui muito teimosa. Né? E aí você pensa que quando a gente pensa assim em mudança, se você acha que você não precisa mudar, pergunta pro seu marido. Pergunta pro seu marido. Quem é casado? Quem é casado aqui, levanta a mão bem alto. Bem alto. Né? Se você acha que você não precisa mudar, você vai perguntar, não agora na frente de todo mundo, irmãos, em casa, no seu quarto, com a porta fechada, tá? Na frente das crianças também não, tá? Aí você pergunta para o seu marido ou para a sua esposa, o que eu preciso mudar, meu amor?
Aí vem a lista, meus amados. Aí vem o tópico. 1, 2, 3. Se você acha que não precisa mudar nada, pergunta para o seu marido, pergunta para sua esposa, né? Então, os relacionamentos são desafiadores. As nossas mudanças, elas mexem com a gente, elas mexem com os nossos preconceitos, com aquilo que a gente já tem de bagagem, com aquilo que a gente já tem de história. E não é fácil mudar. Não é fácil mudar. Bom, eu falei aos casados. De repente você não é casado, você é solteiro, né? Aí você pode perguntar para os seus amigos se você precisa mudar. Aí você também, de repente, vai ter uma lista, né? Os amigos normalmente são um pouco mais generosos, queridos. Eles não colocam até o tópico 10, né? No casamento talvez é um pouquinho mais, né? Eu escutei, achei muito interessante, né? Muito legal isso. Que a palavra de Deus diz que aquele que está casado não separe, né? Aí, onde estão os solteiros agora? Paulo fala para vocês, não casem. Amém. E aí, vai entender, né? Vai entender. Não quero desmotivar os solteiros nessa igreja, né? Mas o relacionamento conjugal é um negócio que a gente tem que perguntar: o que eu preciso mudar, meu bem? E aí a gente tem uma lista de fato de coisas que nós precisamos mudar. E as mudanças valem a pena. Não, olha, queridos, não vale assim. Não tem dinheiro que pague o sorriso no rosto, né, das pessoas, a alegria, a felicidade. É isso que a gente quer viver. A gente tem sonhos. A gente não quer morrer infeliz. Pelo contrário, nós queremos viver uma vida de felicidade, uma vida plena. E por isso precisa começar as mudanças em nós. Amém? Comece em mim, comece em você. Amém? Amém? Começa na gente, não começa no outro. Porque quando a gente pensa em mudança, a gente pensa: ai Deus, por que meu marido não está aqui hoje? Ele deveria escutar essa palavra, né? Por que meu filho não veio comigo hoje? Ele deveria estar aqui ouvindo tudo isso. Porque ele precisa mudar. A gente sempre acha que é o outro que precisa mudar. Mas hoje Deus diz pra gente: eu preciso mudar. Faz assim. Faz assim. Eu preciso mudar. De novo. Eu preciso mudar. Não é o outro, sou eu, queridos. Amém? Né? Então começa com a gente. E olha só, ninguém acredita mais em mudança do que o próprio Jesus. Ele morreu, queridos, para que eu e você nos convertêssemos. E Ele acredita. E se você acha que você não pode, você tem que dizer: Deus, Jesus, contigo eu posso mudar. Se você sozinho não consegue, Deus, Jesus, Ele morreu naquela cruz para dizer: converta-se, me aceite, e eu dentro de você vou fazer a diferença. A mudança que eu e você precisamos está em Cristo. Amém? Amém. Né? Conversão é aqui, ó. Você está indo para cá, sua vida está indo para cá, sua vida está indo para o inferno. Você se converte, você muda. Muda. Conversão é convergir, é mudar, né? Jesus fez isso por mim, por você primeiro. Então por isso você pode mudar, por isso eu posso mudar. Porque quando a gente se converte, a gente muda e a gente vai para outro caminho. Amém? Então as mudanças na nossa vida são capazes porque Jesus confia em você. Ele acredita em você. E se você falar para você mesmo: eu não consigo, eu sou isso, eu sou lixo, não posso, não consigo, Deus, né? Não dá certo, eu já tentei 50, 100 vezes e não dá certo. Jesus diz para você que Ele pode por você. Aleluia! Que boa esperança, né? Glória a Deus pra gente, né? Glória a Deus. Então, mudar, queridos, eu até anotei algo bem interessante. Se com você estiver tudo ok, você precisa fazer manutenção, né? Se está tudo ok, tem que ter manutenção. Se você já mudou, se a sua casa
já está um brilho, assim, legal, bacana, testemunhando, assim, incrivelmente. Se você já pode viver numa casa de vidro, seus vizinhos podem ver tudo que acontece na sua casa, né? Então, manutenção, né? Mas agora, se não tiver desse jeito, mude. Muda. Amém? Amém. Vai dar certo. Amém? Amém. Né? E aí, queridos, vamos voltar para Ruth. Aí aconteceu, né? Vamos lá. Tem que acabar, né? Nem começou direito. Aconteceu que eles mudaram, houve a fome, eles mudaram, e aí aconteceu uma fatalidade, né? Na casa, nessa família. Essa família morou por 10 anos lá em Moabe, né? Nessa terra, mudaram, tiveram que se adaptar, e lá o homem da casa morre. Queridos, eu fico pensando que se o Wesley morresse, para mim seria muito difícil, né? Continuar a vida, enfim. A gente precisa se reestruturar. Quando alguém muito perto da gente, assim, morre, é difícil, né? E além disso, aqui ela perde o esposo e ela perde os 2 filhos. Só que os 2 filhos já tinham crescido e tinham então as 2 noras que moravam com eles lá em Moabe, né? Talvez não juntos, próximos, enfim, não sei. Mas estavam eles lá, e acontece então essa fatalidade em que eles perdem, né? Elimeleque morre e os 2 filhos deles também morrem. Então está lá um relacionamento instalado de uma sogra e 2 noras. Eu não sei como é o relacionamento seu com a sua sogra. Em nome de Jesus, que seja um relacionamento de paz, de bênçãos, sem medidas. Amém? Não é um relacionamento, queridos. O mundo fala que não é um bom relacionamento. Em nome de Jesus, eu sou prova viva de que é possível ter um bom relacionamento com sogra. Eu amo a minha sogra, está ali. Amém? Eu consigo morar com minha sogra. Aleluia! Olha só, é possível, irmãos. Sou prova viva de que é possível, tá? Estou falando em meu nome, da minha família, que é possível. Então, aqui temos um relacionamento instalado, uma sogra e 2 noras. O mundo fala que esse é um relacionamento muito difícil e complicado, né? Em nome de Jesus, vocês solteiros terão boas sogras e boas noras. Serão boas sogras. Eu tenho um filho, já futuramente serei uma boa sogra. Amém? Jesus. Né? Então, mamãe, querida. Então, nós temos aqui algo que acontece, e aí Noemi lembra da cidade da onde ela saiu, quando ela ainda era casada, jovem, né? Ela lembra de que lá naquela terra as pessoas não estão mais passando fome, como na ocasião em que eles partiram. Então, ela decide que possivelmente voltar seria uma boa, né? Então, ela vai, e eu penso que esse caminho de volta é um caminho muito difícil. Os estudiosos dizem que mulheres sozinhas, viúvas, né? O povo encarava uma viúva como uma parte de fora da sociedade, né? uma parte da sociedade não muito bem vista. Então estava aí a viúva, né? A sogra com as 2 noras, e elas então decidem voltar lá para a terra de Belém. E aí a Noemi fala assim: não, meninas, não vão junto comigo, eu já sou muito velha, mesmo se eu engravidasse hoje, meu filho ia demorar para crescer, né? Essa história assim, vocês não vão conseguir congelar, né? Então, né? Então, melhor, meninas, vocês ficarem, vocês são daqui de Moabe, né? Vocês são moabitas. E aí, elas começam a chorar, e elas dizem para Noemi: não, a gente vai junto com você, a gente não quer que você volte sozinho. Imagina uma viúva tendo que voltar, fazer um caminho, né? Ela poderia ser assaltada por salteadores, ela poderia ser estuprada. Uma mulher sozinha num caminho tão distante como era esse, poderiam acontecer tantas coisas. Aí elas decidem ir em 3, né? 3 mulheres de repente poderiam dar tudo isso.
né? E aí elas choram e falam, não, a gente vai junto com você, a gente quer ir com você. E aí, uma delas, a órfã, depois acaba não indo, né? Mas a Ruth vai com ela. Então, aqui, queridos, existe algo tão precioso que eu relatei um pouquinho da história, mas a Noemi olha para elas e fala assim, vocês não precisam ir, né? Eu quero voltar sozinha para o meu povo. E aí ela pensa assim, vocês vão fracassar assim como eu também fracassei. É difícil quando a gente acontece algo tão fatal na nossa história que a gente acaba ficando sozinho, né? Então, esse é um momento tão difícil, eu deduzo que é continuar a história, né? Quando isso acontece. E aí, a Noemi, vocês acham que ela gostaria de fazer essa viagem sozinha? Depois de tudo que eu falei, acho que não, né? Né? Com certeza não. E aí, o que será que ela estava pensando nas noras dela? Estava? Sim. Com dúvida? Vocês estão? Não. Ela de fato pensa nas noras dela. Ela pensa assim, não, vocês não vão ter um futuro comigo, né? E aqui é tão interessante porque hoje em dia, queridos, a gente não pensa mais nos outros. A mudança sempre é no outro, como eu falei, né? E aqui, Noemi está pensando nas noras, está pensando no bem que seria melhor, ela pensa naquilo, ela se coloca no lugar delas. Quantas vezes a gente se coloca no lugar do outro? Ontem à noite a gente ouviu uma palavra tão preciosa aqui na igreja, a respeito do amor. Quantos de nós temos empatia por aquilo que acontece na vida do outro? Né? Noemi, ela de fato estava pensando nas noras. Você consegue pensar aquilo que seria melhor para o seu marido? Aquilo que seria melhor para os seus filhos? Aquilo que seria melhor para a sua igreja, para os seus vizinhos, para aquelas pessoas que convivem com você? Às vezes, queridos, a gente vive a nossa vida tão loucamente que a gente não consegue mais se colocar no lugar do outro. Infelizmente, né? E aqui Noemi se coloca no lugar das meninas e pensa, não quero que isso aconteça com vocês, né? Fiquem, mas elas choram. Então, o Senhor quer nos ensinar. A gente precisa, se você ainda não tem esse coração que consegue se comover, se compadecer pelo outro, clame a Deus. O seu coração já está endurecido, né? Então, se você quer e diz, Deus, eu preciso de um coração de carne, um coração que se sensibiliza. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Qual foi a última vez que você pensou, por que isso aconteceu com aquela pessoa? Que situação difícil. Você orou por ela? É o mínimo que a gente pode fazer. Você pode fazer isso. Eu posso fazer. A gente pode orar pelas pessoas, né? Se você tem vergonha, se você acha que não tem as boas palavras para chegar no outro, o Senhor te dá o livre acesso ao trono do Pai para você então interceder pelas pessoas. Se você não consegue chegar nelas, você pode orar por elas. Você pode pensar, se colocar no lugar do outro. Amém? Amém. Noemi fez isso aqui, né? É uma boa lição para a gente também, né? Então, a gente sempre, nós somos tão egoístas, queridos, tão egoístas. Nós sempre pensamos, sei lá, às vezes eu trabalho, eu também sou, né? A gente trabalha o dia inteiro, a gente chega cansado em casa, a gente pensa na gente, né? A gente não pensa naquilo que a gente poderia às vezes fazer pelo outro, pelo marido, pelo filho. Às vezes a gente não pergunta nem se está tudo bem. Às vezes a gente não tem nem diálogo mais em casa, né? Então, o nosso desejo é viver essa percepção, essa mudança na nossa casa. Amém, queridos? Amém? Quais foram, são essas pequenas mudanças que eu estou falando? Quando você sentou na mesa com a sua família, com o seu marido e perguntou, meu bem, quais são os teus sonhos? O que você pensou? O que você queria?
fez isso? Quando você chegou para o seu filho e pensou, meu filho, perguntou para ele, falou, filho, como você está? Ligou, talvez seu filho mora longe, não mora mais na sua casa. Por isso eu digo, relacionamentos familiares são difíceis, mas não são impossíveis de gerarem as transformações que Deus pode fazer. Por isso a gente disse, tem que ser a partir de mim. A gente tem N motivos, N posturas, quando a gente vai falar do outro. Qual foi a vez que você pensou, né? Meu filho, eu queria saber o que você quer ser quando você crescer. Quando você reuniu os seus amigos só para bater um papo, saber como eles estão, se eles estão bem, se aquilo que eles saíram, quando eles saíram, né, fizeram a mudança de vir para Curitiba, morando aqui, nessa cidade tão difícil, por vezes, a gente fica sozinho, pergunta para eles, você está bem? Você está precisando de ajuda? Eu estou aqui para te servir. E não é só da boca para fora, porque se você falar isso, você tem que estar disposto a pagar o preço. Amém? A gastar tempo, a investir, não amar só de boca. Né? Queridos, se você quer carinho, você precisa começar em você para dar carinho no outro, para o outro, aliás. Se você quer respeito, comece em você. Se você quer que na sua casa não se fale palavrão, e você fala palavrão, queridos, não adianta. Não vai ter mudança. Não vai ter mudança. Começa em mim. Amém? Amém. As pequenas mudanças começam comigo. As pequenas preocupações começam comigo. Olha só, Paulo escreveu para Timóteo que se eu não cuidar bem da minha casa, sou pior que o descrente, queridos. Paulo fala isso para Timóteo. Se você não cuidar bem da sua família, você não vai conquistar nenhuma família. Amém? Começa dentro da sua casa. Por isso eu digo, os piores relacionamentos, aqueles que a gente é tão sincero, é com as pessoas que a gente convive. É com eles que a gente dá patada. A gente não fala, oi, tudo bem, conforme a gente fala aqui na igreja. Em casa, né? Infelizmente, queridos, infelizmente. Não estou falando de algo que é irreal. Estou falando de que de repente na sua casa está caindo pau, que guerra feia, daquelas assim que você nunca queria ter na sua vida, mas às vezes acontece. E de repente liga, você está lá, né? No barraco, queridos. Toca o telefone, você vai continuar no barraco? Não. A paz do Senhor, pastor. Sim. Claro. Amém. Irmãos, não adianta. Não adianta. As mudanças precisam começar dentro da nossa casa. Amém? Com os nossos relacionamentos. Amém? Nós precisamos ser testemunhas vivas e reais daquilo que Deus transformou na minha vida. Eu prego para mim também. Não faço barraco, irmãos. Né? Em nome de Jesus. Já fui barraqueira. Na minha casa. Casa dos meus pais, quando eu morei em casa. Mas o Senhor me transformou. Glória a Deus. Né? Então, por isso eu falo que não é fácil a gente mudar. Não é fácil a gente pensar no outro primeiro. Não é fácil a gente sempre quer a mudança na vida do outro. Meu Deus, quantas foram as vezes que eu falei para minha discipuladora que o Wesley precisava mudar. Muitas, irmãos, muitas. Aí ela sempre falava, aplica a fé, começa com você, deixa um recadinho, né? De repente, mas ele tem um coração insensível. Eu boto o bombom dentro da bala. Mas aí agora ele já está dizendo obrigado.
Agora ele já está escrevendo uma mensagem. Ai, que bênção! Eu fiquei tão feliz. Antes ele não fazia e eu me frustrava. Porque a gente sempre quer uma resposta pronta do outro. A mudança precisa começar em mim. Amém? E Deus vai fazer as grandes transformações para você estar com o sorriso até na orelha. Amém? Porque você está vivendo isso na sua casa, nos seus relacionamentos. Amém? Pela fé. Aplica a fé, irmão. Aplica a fé. Se ainda não existe, fé é aquilo que ainda não existe, né? Você vai dizer, vai mudar, ame, respeite, aprenda os limites, aprenda a conhecer, saber que o outro é diferente de você. A gente acha que a gente é tudo igual, a mesma forma, o outro tem que pensar que nem eu, fazer que nem eu, ser que nem eu. Mas não é assim, não é assim, não é assim. Vai começar na gente, irmãos. Amém. Terão indícios de mudança na comunidade Aliança. Amém? Eu creio. Por isso meu coração está cheio de fé. Já orei por vocês hoje. Por mim também. Tá? E aí o que acontece? A órfã, ela desiste no meio do caminho. Ela chorou, disse que não ia, mas depois ela desistiu. Né? Aí, quantas são as vezes, queridos, que a gente desiste no meio do caminho? A gente não vai até o fim. A gente deixa a nossa razão, a nossa mente se dominar pelas circunstâncias. Tá tudo ruim, né? Aqui a gente está falando de uma fatalidade, mas às vezes acontecem coisas ao nosso redor que a gente pensa, não vai dar certo. Eu vou parar por aqui. Eu já tentei, não dá. A órfã desiste. A primeira nora desiste, né? E aí o que acontece? A respeito dessa mulher da órfã, nunca mais a gente ouve falar a respeito dessa mulher na Bíblia. Nunca mais. É um fracasso, é uma derrota. Ela parou, ela desistiu, ela parou de sonhar. Faz tempo que você sonha? Quanto tempo faz que você pega e pensa, Deus, eu quero isso, eu pensei nisso. Quando a gente é jovem, a gente é muito sonhador. Chegando lá pelos 30, 40, a gente já não tem mais nem sonho. Querido, sonhe! É possível? Dá certo? Dá! Não desiste! Amém? Amém. E aí, né, as pessoas desistem com muita facilidade. A gente não tem persistência, a gente não tem garra. Mas a gente vai ver a Ruth, queridos, lá no versículo 16, ela fala assim, ó: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, me obrigo a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela não desistiu. Ela falou para Noemi, eu vou pagar um preço, né? Queridos, quando ela fala isso, já era. Acontecem milagres poderosos nessa família, que aparentemente começou muito mal. Elas vão ter final feliz, né? Vocês vão poder ler em casa o que aconteceu. Vou deixar vocês curiosos, porque vocês vão ver que a Noemi, ela é uma excelente sogra, com excelentes conselhos. Mulheres, leiam, né? Ela vai dar excelentes conselhos para sua nora, muito bons, aliás, né? A gente pode aprender muito com elas. Mas aí quando ela diz, nesse momento, queridos, né, Ruth, ela está dizendo para Noemi que além de tudo que ela vai fazer, ela diz assim, o teu Deus, a partir de agora, será também o meu Deus. Aparentemente, antes não era o mesmo Deus. O que me leva a crer que essa mulher se converteu nesse dia e diz para ela, eu quero o teu Deus. Você vem lá de Belém, você é daquele povo santo. Eu quero me converter, eu quero sair daqui e ir para ali junto com você. Olha que lindo! Não é lindo? Eu acho lindo. né? E aí, queridos, elas fazem, elas vivem
algo poderoso da parte do Senhor. O Senhor restitui, o Senhor dá um novo esposo, filhos. E agora eu quero que vocês vão comigo lá em Mateus 1:5. Mateus. A órfã sumiu da Bíblia, não foi? Que a gente falou aqui? E olha só, Mateus é o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, aliás. Mateus 1:5 diz o seguinte: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Queridos, Jessé gerou a quem? O rei Davi, e assim por diante, queridos. Essa mulher aqui, Ruth, ela está na história do Filho do Deus vivo, de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia desastroso, aquilo que parecia impossível de mudar, aconteceu na vida dessa mulher. Queridos, toda família tem jeito. Aleluia, glória a Deus, bem forte. Amém. Amém. E essa família, queridos, estava destruída. E o Senhor a colocou na história do Filho de Deus, do nosso Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, não desista. Não desista no meio do caminho. A sua família tem problemas. Talvez você não se dá com algum dos seus parentes, com alguém da sua casa. Vá, peça perdão, se humilhe, queridos. O Senhor quer que você viva isso também na sua casa. Olha que lindo, né? Nós queremos fazer da nossa família uma poderosa história nessa terra. Não passe aqui em vão. Não passe aqui em vão. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E queridos, aqui depois, né, vocês podem continuar a história, cada uma vai fazer no seu lugar, né? Deus leva elas para fazerem grandes coisas. Mas as grandes transformações vão começar com as pequenas mudanças. Não estou falando de grandes mudanças. Estou falando de respeito, de carinho, de fala, de pessoas que vão pedir perdão. Nessa noite, nós vamos ter a oportunidade de cear na casa do Senhor. E o Senhor me deu uma direção enquanto eu estava orando hoje de manhã, para que a gente pudesse fazer isso como família. E eu estou falando de marido, mulher, filhos juntos. E eu estou falando também de amigos que têm aí as suas famílias, né, aqui em Curitiba, pessoas próximas. E a Ruth, a Noemi, Elimelec, eles me inspiraram tanto. Eu fiquei tão empolgada com isso, tudo que Deus fez na história deles. Por isso eu creio que é possível na minha casa e na sua também. Amém. Por isso eu gostaria que você colocasse em pé nessa noite. Belém de Judá era conhecida como a Casa do Pão. Essa noite nós temos a oportunidade de cear, né, de forma representativa, o pão vivo que desceu do céu, em teu favor e em meu favor. Mas antes disso, eu gostaria que, se possível, as cadeiras pudessem ser colocadas de lado. Eu gostaria que você pudesse estar perto da sua família, junto com a sua família. Você que é casado, tá? Você que é esposo, esposa, por gentileza, você pode ficar perto do seu marido, da sua esposa. E o Senhor vai vir nessa noite com o perdão que precisa acontecer.